Os Ibejis enganam a morte. Os Ibejis, os orixás gêmeos, viviam para se divertir. Não é por acaso que eram filhos de Oxum e Xangô. Viviam tocando uns pequenos tambores mágicos, que ganharam de presente de sua mãe adotiva, Iemanjá. Nessa mesma época, a morte colocou armadilhas em todos os caminhos e começou a comer todos os humanos que caíam nas suas arapucas. Homens, mulheres, velhos ou crianças, ninguém escapava da voracidade de Iku, a morte. Iku pegava a todos antes de seu tempo de morrer haver chegado. O terror se alastrou entre os humanos. Sacerdotes, bruxos, adivinhos, curandeiros, todos se juntaram para pôr um fim à obsessão de Iku. Mas todos foram vencidos. Os humanos continuavam morrendo antes do tempo. Os Ibejis, então, armaram um plano para deter Iku. Um deles foi pela trilha perigosa onde Iku armara sua mortal armadilha. O outro seguia o irmão escondido, acompanhando-o à distância por dentro do mato. O Ibeji que ia pela trilha ia tocando seu pequeno tambor. Tocava com tanto gosto e maestria que a morte ficou maravilhada, não quis que ele morresse e o avisou da armadilha. Iku se pôs a dançar inebriadamente, enfeitiçada pelo som do tambor do menino. Quando o irmão se cansou de tanto tocar, o outro, que estava escondido no mato, trocou de lugar com o irmão, sem que Iku nada percebesse. E assim um irmão substituía o outro e a música jamais cessava. E Iku dançava sem fazer sequer uma pausa. Iku, ainda que estivesse muito cansada, não conseguia parar de dançar. E o tambor continuava soando seu ritmo irresistível. Iku já estava esgotada e pediu ao menino que parasse a música por instantes, para que ela pudesse descansar. Iku implorava, queria descansar um pouco. Iku já não aguentava mais dançar seu tétrico bailado. Os Ibejis então lhe propuseram um pacto. A música pararia, mas a morte teria que jurar que retiraria todas as armadilhas. Iku não tinha escolha, rendeu-se. Os gêmeos venceram. Foi assim que os Ibejis salvaram os homens e ganharam fama de muito poderosos, porque nenhum outro orixá conseguiu ganhar aquela peleja com a morte. Os Ibejis são poderosos, mas o que eles gostam mesmo é de brincar. Os Ibejis encontram água e salvam a cidade. Certa vez chegou a seca, e com a seca chegou a sede. Não havia água, todos estavam desesperados e a morte já rondava o povoado. Todos estavam à procura de água e todos fracassavam, homens e mulheres. Os irmãos Ibejis brincavam no quintal, como sempre. Faziam buracos no chão. Mas não era exatamente a brincadeira o que os entretinha. Eles escavavam a terra à procura de água. No final dessa busca angustiada, as crianças gêmeas alcançaram uma fonte subterrânea e com sua água cristalina abasteceram potes, vasos e quartinhas. Ofereceram então a todo o povoado o líquido precioso, matando a sede de seu povo e afastando a morte. Os Ibejis brincam e põem fogo na casa. Egbé tinha 2 filhos, eram filhos gêmeos. Aqueles são os Ibejis travessos de Egbé, diziam, quando ela passava orgulhosa com as crianças. Egbé tinha um problema com os filhos. As crianças eram levadas, como todas as crianças, e gostavam de brincar com fogo. Os gêmeos traquinas traziam fogo para casa, e o fogo incendiava o lar de Egbé. Sua casa estava assim, sempre em reparo, sempre refeita das cinzas, nunca completada inteiramente, pois com nova brincadeira, novo incêndio. Egbé vivia em sobressalto, experimentando as mais inquietantes emoções, sempre com o coração batendo forte e apressado. Egbé consultou o Babalaô e ele disse a ela que tivesse outro filho. O terceiro filho veio e apaziguou os irmãos gêmeos. O irmão dos Ibejis foi chamado Idou. Seu temperamento tinha a combinação do espírito de seus 2 irmãos mais velhos. Os meninos gêmeos não brincaram mais com fogo, mas ensinaram ao irmão mais novo todas as artes capazes de provocar emoções profundas, que fazem o coração das mães bater forte e apressado. Os Ibejis nascem como abicus mandados pelos macacos. Abicus nascem para morrer e nascer de novo e morrer, esse é o jogo deles. Era uma vez um fazendeiro que vivia caçando macacos, pois os macacos eram uma praga para o fazendeiro, devorando toda a sua lavoura. O fazendeiro e seus filhos vigiavam a plantação e mesmo com o uso de paus, pedras e flechas não continham o ataque dos macacos. O fazendeiro perseguia os macacos por toda parte, mas eles continuavam sua investida às safras. Eles criaram 1000 artimanhas para enganar o fazendeiro. Nessa disputa, muitos macacos foram mortos, mas os sobreviventes persistiam. Uma das esposas do fazendeiro ficou grávida. Veio então um vidente para adverti-lo. Ele disse que aquela matança de macacos era perigosa, pois os macacos eram sábios e tinham grandes poderes. Disse que eles gerariam uma criança abicu, aquela que nasce para morrer cedo. Assim, logo depois do nascimento a criança morreria e isso tornaria a acontecer de novo, num nascer para morrer sem fim, atormentando o fazendeiro até o último de seus dias. O adivinho aconselhou o fazendeiro a deixar os macacos comerem em paz.
O fazendeiro ouviu, mas não se convenceu e continuou vigiando seus campos e caçando macacos na mata. Os macacos decidiram mandar 2 abicus para o fazendeiro. 2 macacos transformaram-se então em abicus e entraram no ventre da esposa grávida do fazendeiro. Lá eles ficaram até a hora de nascer como gêmeos. Eles foram os primeiros ibejis a nascer entre os iorubais. Foram os primeiros gêmeos. Os ibejis chamaram muito a atenção de todos. Uns diziam que eram uma graça, outros mau presságio. Mas os ibejis não permaneceram muito tempo vivos, logo voltando para junto dos que ainda não nasceram, pois eles eram abicus. O tempo passou e eles voltaram a nascer e a morrer sucessivamente. O fazendeiro estava desesperado com tamanha desgraça, e foi consultar um adivinho de um lugar distante para saber a razão daquelas mortes. O adivinho jogou os búzios e explicou o que estava acontecendo. Também advertiu o fazendeiro que parasse de perseguir os macacos, deixando-os comer em seus campos. O fazendeiro voltou para casa e não mais perseguiu os macacos. Sua esposa deu à luz outros ibejis e eles não morreram. Mas o fazendeiro não tinha certeza ainda se as coisas tinham mudado mesmo e então voltou ao adivinho. O adivinho jogou os búzios e disse que dessa vez as crianças não morreriam e tornariam a nascer como ocorrerá antes. Disse ainda que os ibejis não são pessoas normais. Eles têm grandes poderes para gratificar e punir os humanos. E o adivinho recomendou que os ibejis fossem propiciados. Que recebessem tudo o que pedissem para que seus familiares tivessem vida boa. Quando o fazendeiro voltou para casa, contou para sua esposa tudo o que tinha aprendido. E assim aconteceu e a família do fazendeiro prosperou. Os ibejis brigam por causa do terceiro irmão. Oxum queria um filho e pediu para Orumilá. Ele ordenou-lhe que fizesse sacrifício de 2 carneiros, 2 cabritos e 2 galos, de 2 pombos, 2 roupas e 2 sacos de búzios. Quando Oxum deu à luz, não eram nem eram 2. Oxum teve 3 filhos. Mas ela não podia criar as 3 crianças e mandou embora o mais novo dos irmãos para poder criar os outros 2, Taió e Caiandê. Idou, o irmão rejeitado, não gostou de sua sorte e veio viver na cabeça dos irmãos. Vivia ora no ori de Taió, ora no ori de Caiandê. Idou atormentava os gêmeos sem sossego. Os ibejis viviam brigando. Oxum estava enlouquecida com as brigas dos meninos. Foi consultar Orumilá e ele viu a presença de Idou. Ele deu à mãe 9 espelhos para que mirasse os filhos e visse em qual dos 2 vivia o Egum de Idou. Oxum mirou um deles e viu 400 filhos. Mirou o segundo e não viu nada. Um deles teve que morrer para proteger o outro. Mas o gêmeo que sobreviveu não suportava a ausência do irmão. Ele abriu a sepultura e retirou o corpo do irmão. Porém o menino morto não se movia, por mais que o irmão vivo o chamasse ele não respondia, não o acompanhava, não o queria. O irmão vivo não desistiu do companheiro e amarrou o irmão morto no seu próprio corpo. Desde então eles passeiam juntos, atados um no outro. Quando eles passam alegres discutindo, o povo diz: olha os ibejis, olha os meninos gêmeos da Oxum. Os ibejis são transformados numa estatueta. São filhos de Iemanjá, os 2 meninos gêmeos, os ibejis. Os ibejis passavam o dia a brincar. Eram crianças e brincavam com Logum Edé e brincavam com Euá. Um dia brincavam numa cachoeira e um deles se afogou. O ibeji que ficou começou a definhar, tão grandes eram sua tristeza e solidão, melancólico e sem interesse pela vida. Foi então a Orumilá e suplicou que Orumilá trouxesse o irmão de volta. Que Orumilá os reunisse de novo para que brincassem juntos como antes. Orumilá não podia ou não queria fazer tal coisa, mas transformou a ambos em imagens de madeira e ordenou que ficassem juntos para sempre. Nunca mais cresceriam, não se separariam. São 2 gêmeos meninos brincando eternamente, são crianças. Ibejis. Os ibejis nascem de Oiá e são criados por Oxum. Oiá andava pelo mundo disfarçada de novilha. Um dia Oxóssi a viu sem a pele e se apaixonou. Casou-se com Oiá e escondeu a pele da novilha para ela não fugir dele. Oiá teve 16 filhos com Oxóssi. Oxum, que era a primeira esposa de Oxóssi e que não tinha filhos, foi quem criou todos os filhos de Oiá. O primeiro a nascer chamou-se Togum. Depois nasceram os gêmeos, os ibejis, e depois deles, Idou. Nasceu depois a menina Alabá, seguida do menino Odobé. E depois os demais filhos de Oiá e Oxóssi. Os meninos pareciam-se com o pai, as meninas com a mãe. Oiá tinha os filhos que Oxum criava e assim viviam na casa de Oxóssi. Um dia as 2 mães se desentenderam. Oxum mostrou a Oiá onde estava sua pele. Oiá recuperou a pele de novilha, reassumiu sua forma animal e fugiu.